Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Top do Nerd Rider. O top de hoje será roteiristas favoritos. Então, nós hoje teremos os meus roteiristas favoritos. Não coloquei como melhores roteiristas, porque se eu digo 10 melhores roteiristas, eu estou excluindo outros que de repente você aí gosta mais do que eu, ou acha melhor do que eu. Então, eu coloquei os meus 10 favoritos, porque aí eu não preciso me comprometer com ninguém, certo? Eu vou colocar minha opinião e você, obviamente, vai colocar a sua aqui. Ia falar na descrição para rimar. Ô vício maldito. Nos comentários você vai colocar o seu top 10, beleza? Antes de me aprofundar na lista e dizer quem está em décimo lugar, etc e tal, eu só vou comentar dos roteiristas que vale essa explicação, tá? Só vou comentar dos roteiristas que eu li ou que eu tenho a obra, ou que eu vi alguma coisa que ele fez. Eu não vou comentar de obras que o cara, porque fulano de tal trabalhou com o Flash e ele fez essa obra magnífica. Ele pode ter trabalhado com o que ele quiser. Eu não li, eu não posso avaliar. Então eu não posso colocar ele na minha lista só por uma coisa que eu não li. Ele vai estar na minha lista por algo que eu li, que eu achei interessante. Beleza? Então vamos lá, vamos começar com o top 10 roteiristas favoritos. Em décimo lugar nós temos aí John Cassidy. Quais foram os dois materiais que eu li dele? Eu li somente dois materiais. O primeiro material dele que eu li foi o X-Men, na coleção da capa preta aqui da Salvat. Foi o primeiro material que eu li dele. Eu gostei muito da forma como ele colocou a narrativa, mas eu gostei ainda mais quando eu li Planetary, que foi a segunda obra dele que eu li, que me fez gostar dele, que fez ele chegar neste top 10. Sim, graças a esta obra, Planetary foi o pedacinho do meu coração que ele conquistou para entrar no top 10. Porque Planetary é uma ode aos quadrinhos, ao mundo nerd, à cultura pop, às coisas interessantes, às culturas referências, às tramas bem boladas. É tudo que você gostaria de ter em um quadrinho, tudo que você gosta de ler em um quadrinho. Então por isso é que John Cassidy está em décimo lugar. Em nono lugar nós temos Peter Milligan. Sim, este senhor aqui é o seu lado esquerdo, não, do meu lado esquerdo, do seu direito. Ele é o Peter Milligan, já veio aqui pro Brasil algumas vezes para Comic Con RS lá no Rio Grande do Sul. Já veio vai vir agora em julho para o Anime Friends e acho que ele deve ter vindo outras vezes também. Não, a ideia do vídeo não é fazer biografia, dizer quem veio pro Brasil e quem não veio, mas a título de curiosidade, você agora já sabe que o Peter Milligan esteve aqui. Beleza, mas e aí, como foi que ele conseguiu entrar nesse top 10 em nono lugar? Ele conseguiu entrar graças às obras do Constantine que eu li, a fase dele. Sim, eu coleciono Constantine e eu leio. Aí você deve estar pensando, mas por que você não colocou nenhum vídeo ainda? Porque eu coloquei na minha cabeça uma coisa. Uma das coisas que eu decidi fazer com Constantine é ler tudo de uma vez só. Então só depois que eu acabar de ler tudo eu gravo os vídeos. Só depois que eu comprar tudo eu leio. Então assim, algumas coisas eu estava tão ansioso que eu acabei lendo. E foi justamente a fase do Peter Milligan. E eu achei muito bom. Tem pessoas que preferem outros roteiristas. Inclusive um outro roteirista que também trabalhou com o Constantine, com Hellblazer, também está na lista, mas ele está mais pra frente. Então vamos aguardar. De qualquer forma, o Sr. Peter Milligan está na lista com um nono lugar, graças a Hellblazer Constantine. Vamos para o oitavo. Em oitavo lugar nós temos o cara cheio dos anéis das serpentes, o bruxo, um dos expoentes do quadrinho, o Sr. Alan Moore. Sim, que recentemente até fez um anúncio dizendo que não iria mais fazer quadrinhos, né? Ele disse, já era, não quero mais fazer. Bom, ele está em nono lugar. E com que obras? Quais foram as obras que eu li? Bom, até pouco tempo eu tinha lido Watchmen e V de Vingança, mas eu também li recentemente o que aconteceu ao Homem de Aço, né, o Super-Homem. E aí realmente, né, fez confirmar aquilo. O Alan Moore é um cara que é espetacular. Ele sabe mexer com quadrinhos como ninguém. Mas como ele mesmo disse na carta de despedida dele, ele falou que quadrinhos era interessante quando ninguém gostava. Agora todo mundo gosta de quadrinhos, senão quadrinhos deixaram de ser interessante. Então o que ele vai fazer agora? Ele vai migrar para outro nicho, ele vai procurar uma outra coisa que seja underground, que ninguém goste para ele trabalhar. Mas de qualquer forma foi bom tê-lo aqui trabalhando, né?
neste mundo dos quadrinhos envolvendo a gente com as suas histórias. Todas as 3 histórias dele que eu li, Watchmen, V de Vingança e O que Aconteceu ao Homem de Aço, o traço forte do Alan Moore é ser subversivo. Você entende isso? Entendeu? Não? Rapidamente explicando, ele transforma aquilo que você originalmente imagina e coloca uma mensagem escondida lá naquilo que você está lendo. Ele subverte uma mensagem, ele transforma uma mensagem que aparentemente não tem nada demais em uma coisa que tem alguma coisa. E todos os quadrinhos dele têm isso. Alguns são mais diretos, outros nem tanto. Né? Não vou dizer que sou profundo conhecedor da obra dele, como eu disse, li 3, de repente eu até li mais alguma coisa, mas não lembro. Mas que eu me lembre, eu li essas 3 obras, e nessas 3 a subversão é um ponto forte, característico. Então se você é uma pessoa que gosta disso, com certeza você deve gostar do Alan Moore. Pelo menos eu acho que sim, né? Vamos para o 7º lugar. Em 7º nós temos o senhor J. Michael Straczynski, provavelmente deve ser assim que se pronuncia o nome dele. Ele é um cara, velho, que, assim, eu desconhecia, conheci-o através também do Homem-Aranha aqui na coleção da capa preta. Ele escreveu basicamente 3 arcos, né, 3 histórias aqui na capa preta da Salvat. E eu gostei muito, ele me conquistou, ele tá na lista por causa disso. A forma como ele representou o Homem-Aranha, pra mim foi muito digna. Ele conseguiu captar o que é o Homem-Aranha, o que faz o que faz o Peter tão carismático e reproduzir em histórias com ideias muito diferentes e interessantes. Então, obviamente, além disso, ele também escreveu outra coisa que eu gostei muito. Foi uma das primeiras obras do Thor que eu li, acho que foi a primeira. Se eu li alguma coisa quando eu era guri, eu não me lembro. Aqui na coleção da capa preta também ele escreveu O Renascer dos Deuses, a sequência também, Em Nome do Pai, se eu não me engano. O Cerco é que eu não tenho certeza, mas de qualquer forma, Em Nome do Pai foi uma das histórias do Thor que eu mais gostei. Por sinal, se você está interessado nas histórias do Thor, eu acho que esse é um bom ponto de partida. Além disso, ele também trabalhou com um seriado que eu adorei muito, gostei muito, que foi Sense8. E vários outros também. Ele é produtor de filme, acho que ele foi produtor de Matrix. E cara, ele é um cara que aonde eu fui parando pra prestar atenção, onde tem coisa que eu gosto, ele tinha uma mão lá, um dedo lá, alguma coisa dele estava lá nessas obras. Então por isso que o Sr. J. Michael Straczynski está em 7º lugar. Vamos para o 6º. Em 6º nós temos o Sr. Mark Waid. Sim, que esteve aqui ano passado na Comic Con Experience, que nego ficou lá, meu Deus, vou pegar um autógrafo e tal. Pois bem, ele está assim na minha lista, está na minha lista graças a Reino do Amanhã, X-Men Massacre e Princesa Leia. Obviamente ele fez outras obras, trabalhou com Demolidor, mas como eu disse, se eu não li eu não vou comentar sobre. Ele está na minha lista pelo que eu li. E uma das coisas que eu li, que eu adorei a forma como ele nos guia através das histórias, é O Reino do Amanhã. Em X-Men Massacre ele também está lá, ele foi uma das cabeças por trás da história, né? Ele que meio que direcionou como as histórias deveriam ser, na ideia do massacre. Então eu acho que ele é um cara que tem muitas ideias bacanas. Às vezes ele peca, acho que assim, ele peca às vezes na forma como os diálogos são apresentados, porque alguns, a depender do personagem, às vezes tem isso, o cara não bate, ele não sabe interpretar o personagem, como transcrever, e às vezes ele não consegue passar aquilo pra gente, e aí os diálogos de alguns personagens ficam meio ruins. Mas as ideias dele e a forma como ele nos apresenta a narrativa sempre é muito bacana, é muito envolvente, é muito inocente também em certos aspectos. Lembrando que eu estou dizendo com relação ao que eu li. Se na obra de outra ele não fez isso, então estou falando a minha impressão aqui de acordo com o que eu li dele. Então é por isso que ele está em 6º lugar. Em 5º lugar nós temos Joss Whedon. Fucking Whedon, man, esse cara é muito bom, man. Eu gosto muito das obras dele. Quadrinhos, novamente falando, ele trabalhou com os X-Men também aqui na coleção da Salvat. Percebam que eu estou dando várias referências com relação a Salvat, porque é um dos materiais mais fáceis de achar. Então, para quem de repente está começando agora, gostou de uma obra dele, procura a obra desses caras na Salvat, na coleção da Salvat, que com certeza vocês não vão se arrepender. Mas bom, como eu dizia, a fase que ele escreveu para os X-Men eu achei muito boa.
Ele sabe escrever roteiros de ação, não é bem ação na verdade, roteiros de aventura muito bem. Uma obra que prova isso, apesar de não ser quadrinhos, mas prova o que eu estou querendo dizer, é Buffy, a Caça a Vampiros, e acho que Angel também, acho que não. Mas Buffy de qualquer forma ele escreveu. E velho, Buffy é um dos seriados mais aventurescos que você vai ter. Você consegue se envolver com os personagens, que é uma coisa também que o Joss Whedon faz muito bem. Os próprios Vingadores, né, o sucesso do primeiro filme dos Vingadores em parte se deve a ele, justamente porque ele sabe construir os personagens muito bem. Esse é um dos pontos mais fortes do Joss Whedon. Ele sabe construir os personagens de forma que você se importe com eles. Esse é um grande ponto. O segundo é a forma como ele conduz a narrativa. A narrativa dele é muito fluida, ela tem bastante momento de ação, mas tem aquele momento que vai caracterizar os personagens e isso te comove. Não comove, mas te comove de você interagir, de você se identificar. Poxa, eu faria isso também se eu fosse esse personagem. Então ele tem essa visão para roteiros de seriados, filmes e quadrinhos também, que eu acho muito bom e é por isso que ele está em quinto lugar. Vamos agora para o quarto lugar. O carequinha maluco, Grant Morrison. Pois bem, Grant Morrison é um cara que, quando eu voltei a ler quadrinhos agora, eu não sabia nada dele, nada. Ele é um autor que, apesar de eu gostar muito, ele tem altos e baixos. Mas aonde ele realmente brilha são os materiais dele e os materiais aonde eu acho que ele teve total liberdade para brincar. São os materiais onde você mais vai ver um trabalho dele genial. Eu sei que sempre tem gente do contra que acha que ele viaja demais e coisas do tipo. Eu não vou dizer que eu discordo não, mas eu acho que é justamente esse viajar demais que algumas pessoas não gostam que eu gosto. Então, justamente por ele sair, né, pensar fora da caixa, tirar do bolso coisas que... Tirar do bolso é uma expressão da gente aqui do... Não sei se é do Nordeste, mas um amigo meu, a gente tem essa de... Sabe, tipo, tirar da manga, a gente fala que é tirar do bolso. Ele tira certas sacadas do bolso que você fica, porra, não esperava por essa. Nossa, que ideia interessante. Claro que ele é um autor que você dificilmente vai entender uma história dele em uma primeira lida. Salve as histórias do Batman. Eu acho que as histórias do Batman, mesmo com uma piraçãozinha aqui e ali, ele faz elas de uma maneira que é bem digestiva, né? Que você consegue processar aquela informação e compreender ela e seguir, né? Tanto que ele ficou no Batman por muito tempo. Eu tô fazendo assim porque até pouco tempo a coleção do Batman estava aqui. Eu tive que mudar de lugar porque já não tinha mais espaço. Mas ele ficou no Batman por muito tempo. E ele determinou muita coisa que aconteceu na história do Batman. Voltou com personagens que tinham sido esquecidos. O Damian Wayne, o filho do Batman, com a Talia al Ghul. É justamente um dos personagens que ele revitalizou, que ele trouxe de volta. Então eu acho que essa pegada dele no Batman foi muito boa. Claro que isso vai depender do gosto de cada um, mas eu acho que a forma como ele trabalhou o Batman foi muito interessante. O meu problema com o Grant Morrison, na verdade, é a parceria dele. Maldito momento em que ele só fica andando com aquele escocês que desenha mal pra caralho, Frank Quitely. Porra, isso pra mim é que estraga. Porque se ele arranjasse um outro brother que trabalhasse bem pra caralho, e olha, pegou uns no Batman, porra, a história dele, ó, alto nível. Mas de qualquer forma, Grant Morrison tem um pedacinho do meu Kokoro. Nota: Kokoro do japonês, coração. Então é isso, com relação ao Grant Morrison, é por isso que eu gosto dele, né? E a maluquice dele é justamente o que me conquistou. Ele pensa diferente, ele foge um pouco do que é normal, ele coloca coisas pra te instigar a pesquisar mais e porra, por aí vai, tá? Então esse é o meu quarto lugar. Vamos para o terceiro. O terceiro lugar vai para o senhor Kurt Busiek. Busiek não, tá? Pra você que quer saber como se pronuncia, Busiek. Eu procurei. Ah, você procurou? Eu botei lá, interview Kurt Busiek. E aí a pessoa fala, estamos aqui com Kurt Busiek. Eu falei, sabia, Busiek. Então é assim que se pronuncia o nome dele. Então ele está em terceiro lugar. Por que ele está em terceiro lugar? O que eu li dele que fez ele merecer o terceiro lugar? A primeira coisa que eu vou falar pra vocês, e deveria ser o suficiente, é Astro City. Mas várias outras obras também ele trabalhou, mas essa eu não gostei muito, mas ele trabalhou também
nos Vingadores Eternamente também está na coleção da Salvat. Eu não cheguei muito nisso não. Por que eu coloquei ele e coloquei com Astro City? Porque eu acho que Astro City é a obra dele. Sabe, igual a gente pensa em Alan Moore, a gente pensa em Watchmen em vez de Vingança, ele pode ter escrevido coisa pra caralho, mas a primeira referência que vem é essas duas. Então eu acho que Kurt Busiek, ele fez Marvels também, que Marvels é, mas é lindo, Marvels é lindo, mas eu ainda prefiro Astro City, porque Astro City, o cara, ele dá vida a uma cidade, sabe? Ele vai além daquela história de os super-heróis convivem com a gente no mundo normal. Ele vai além disso, ele mostra pra você uma cidade e a cidade tem vida. Então, porra, velho, você fazer isso com uma cidade seria mais ou menos como o Frank Miller fez com Sin City, apesar de que eu não sei se Sin City realmente a cidade tem vida. Mas, de qualquer forma, em Astro City, né, voltando, foi mal, eu às vezes faço isso. Então, em Astro City, ele pega aquela cidade, que é uma cidade que tem os humanos e os super-humanos vivendo juntos, coabitam, e em um certo aspecto, é uma coisa comum você ver um cara voando a toda velocidade pela sua janela e você fica, ah, que legal. Mas ao mesmo tempo que é comum, você tem pessoas ainda que se surpreendem, que se espantam, que querem isso. Então eu acho que a forma como ele conduz Astro City, toda a narrativa dele, a homenagem que ele faz aos quadrinhos, cada personagem dele é referência a um outro, com um toque dele, e esse toque dele faz toda a diferença no sabor. Imagina aquela pessoa que faz macarronada, beleza, todo mundo faz macarronada, mas tem alguém que vai lá e coloca um tempero especial, faz alguma coisa que é só dele, que quando você come aquela comida você fica no céu. Então eu acho que o Kurt Busiek ele faz isso, ele pegou Astro City, pegou super-heróis que são estereótipos ou arquétipos ou tipos ou o que você queira chamar, ele pega aqueles personagens, ele dá uma sprinkle, ele dá uma pincelada lá, meu irmão, e aí pá, tem uma coisa totalmente diferente, muito melhor do que você jamais poderia imaginar. E é por isso que ele está em terceiro lugar. Em segundo, quem será que está em segundo? Sim. Foi bem difícil, antes de falar o primeiro e o segundo lugar, foi muito difícil escolher os três. Na verdade, os três que estão em primeiro lugar, eu poderia trocar eles de lugar facilmente, a depender do que eu estiver lendo, eu até trocaria. Mas quem fica em segundo lugar é Garth Ennis. Sim, o autor de Preacher, trabalhou também com Kick-Ass e outras obras aqui, né? Tem obra pra caralho que ele trabalhou com Justiceiro, etc. Mas, novamente, eu vou falar do que eu li. A obra dele que eu li eu li 3 obras. Kick-Ass, Preacher e The Boys. É isso? É. Foram as 3 que eu li. Eu sei que ele tem outras obras que a galera considera melhores, etc e tal, mas eu não tive a oportunidade de achar e comprar. Dessas 3, todas as 3 me surpreenderam muito. Preacher, velho, é com certeza, sem sombra de dúvidas, um dos melhores quadrinhos que já foi feito no universo, velho. É muito difícil, eu pelo menos não conheço ninguém, mas sempre tem. Mas é muito difícil você encontrar com alguém que não tenha gostado de Preacher. E por que Preacher e The Boys, por que essas obras são tão assim, nossa, diferentes? Por um motivo que na verdade é até bem simples. Ele não trabalha com estereótipos de super-heróis. E quando ele trabalha, é justamente para sacanear com isso. Preacher é totalmente um quadrinho subversivo que não tem nada a ver com super-heróis. Ele tira sarro daquilo ao mesmo tempo que ele coloca algum cara com um superpoder. Ele colocou tipo um dos maiores poderes de todos que alguém poderia ter. Porque imagina, se o cara é onipresente, onisciente, onipotente, onisciente e onipresente, não estou dizendo que o Jesse é, mas ele tem o dom da palavra, man. Então imagina, o Super-Homem vai vir dar um murro nele e fala pare. O Super-Homem vai fazer o quê? Parar. Destrua aquele planeta. O Super-Homem vai destruir o planeta. Se mate. O Super-Homem vai se matar. Entendeu? Então assim, ele coloca não sei nem se vocês já tinham parado pra pensar nisso, né? Ele coloca o cara com o poder sem ser super-herói e assim, mostra como, pelo menos foi a minha visão, mostra como uma pessoa que adquiriu um poder usaria. Claro que isso depende de um fator histórico, social e tal, muito grande, que é o que acontece. Ele mostra que o Jesse tinha um determinado comportamento por causa da vida dele. Então ele mostra isso pra você. Eu acho que um dos pontos mais fodas pra quem gosta do Garth Ennis é a forma como ele é direto ao ponto. Ele não fica te enrolando, te tratando como um imbecil. Ele coloca aquilo que ele acha que é real. Às vezes ele coloca as coisas que realmente são reais dentro da história dele e isso te conquista, te fascina. A linguagem,
a forma como as pessoas pensam, como elas se comportam, as coisas que elas falam, a escolha das palavras, o posicionamento dos personagens, né, em determinados assuntos e coisas do tipo. Pô, velho, Garth Ennis é o cara. Quando ele pega The Boys, então aí que ele esculhamba mais ainda os super-heróis. Ele esculhamba muito. E aí, velho, é um deleite pra quem gosta, né? Ele faz uma sacanagem com relação à historinha dos super-heróis e coisas do tipo. Sim, se você ainda não leu nada do Garth Ennis, leia, por favor. Leia. Não perca tempo. Eu sei que Preacher tá difícil de achar, de comprar. O primeiro volume sumiu, o volume 4 também. Por sinal, eu nunca vi isso acontecer. Geralmente sempre some o primeiro volume. Mas nesse sumiu o primeiro e o 4. Ó, o 4. Sumiu o primeiro e o 4. Eu achei muito estranho. Mas bom, leia Preacher, leia The Boys também, tem outras obras dele, mas eu não vou recomendar porque eu não li, eu vou recomendar o que eu li, tá certo? E aí nós temos agora então o aguardadíssimo primeiro lugar. Quem será que ficou em primeiro? Em primeiro lugar, número 1, It. Primeiro lugar, número 1. Vou fazer suspense, né? Tá, primeiro lugar nós temos Mark Millar. Ou Mark Millar, como tem gente que fala, mas é Mark Millar. Man, ele é, sem sombra de dúvidas, o meu favorito. Como eu disse, o primeiro, o segundo, o terceiro, eles acabam mudando e tal, mas, porra, Mark Millar pra mim é o cara. E por que eu digo isso? Eu fico imaginando que se eu algum dia fosse escrever algum roteiro, fazer algum filme, um seriado, um quadrinho, eu faria algo parecido com Mark Millar. Eu sei que essa seria a forma como eu iria me expressar. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? E é por isso que eu viajo tanto. Porque o negócio dele é o ponto, man. Ele vai assim, ó, e é aquilo, man. Ele não fica mascarando as paradas. Eu sei que tem muita gente que acha que as histórias dele são clichê, que ele faz coisa batida e não sei o que. Mas eu discordo. Eu acho que a jogada dele é justamente pegar alguma coisa que supostamente seria batida e transformar em algo inovador. Ah, mas ele é muito repetitivo, tudo dele é de vilão. Ok, beleza, é o ponto de vista dele, é o que ele gosta de trabalhar. Cada autor tem uma coisa que ele gosta de trabalhar, velho. Não viaja achando que os outros não fazem isso não, porque eles fazem. Sempre tem um ou outro que fica repetindo, que é uma coisa que eles gostam de fazer. Então, pra mim, o Mark Millar, por sinal, é o cara que eu mais tenho obra, foi o que eu mais li, então de todos os autores, né, já mostra isso. Superior, Kick-Ass, Nemesis, Wanted, Guerra Civil, Inimigo do Estado, Velho Logan. Caraca, eu li tanta coisa dele que eu não consigo nem lembrar tudo que eu li. E todas elas eu achei foda bagarai. Achei muito bom, velho. Porque a forma como ele conduz a narrativa é excelente. Infelizmente, algumas das obras que eu mencionei não foram melhores por causa da questão da arte, que eu acho que é a mesma coisa que o Grant Morrison tem com o Frank Whiteley, ele tem com o Romita Jr. Então ele gosta tanto de trabalhar com o Romita Jr. que eu acho que é por isso que as obras dele, algumas obras, não são melhores. Mas aí quando você pega Guerra Civil, que ele trabalhou com o Steve McNiven, nossa, o nível de Guerra Civil é altíssimo. Eu sei que tem gente que acha que é hype, mas eu achei Guerra Civil um dos roteiros mais fodas. E é justamente isso. Ele pega uma coisa que é manjada, porque a gente não é a primeira vez que o super-herói sai na mão, a gente já viu isso milhares de vezes. Mas o que ele fez? Ele pegou uma coisa que era manjada, que era o super-herói saindo na mão, e transformou. Lembra que eu falei do Kurt Busiek que ele colocava lá o temperinho dele? Então, o Mark Millar é outro que vai lá e coloca um temperinho diferente. Ele coloca as coisas meio apimentadas às vezes ele coloca meio adocicada. Mas ele sempre coloca lá o signature dele, pra você comer aquilo lá e você saber, porra, isso daqui é o Mark Millar. Só agora que eu percebi que eu tô falando de comida pra caralho, eu tô com fome, velho. Vou comer, vou acabar de gravar esse vídeo aqui, eu vou comer. Então, por isso que o Mark Millar pra mim é o cara número 1, velho. Número 1. Pra mim ele é o número 1, tá certo? Bom, então esse foi o meu top 10. Eu vou colocar aqui todos eles aqui escritos aqui, ó, pra vocês recapitularem. Top 10. E aí, obviamente, vai ficar o pedido pra vocês colocarem o top 10 de vocês e dizer, olha, meu top 10 é parecido com o seu, é diferente, eu troco esse por aquele, por que que você troca? Se você concorda comigo, pô, top 10 é o melhor pra você escrever comentário, porque ele tem pano pra manga assim, infinito, infinito, dá pra você falar várias coisas, então eu estou esperando bastante comentários, hein? Não me decepcionem.
Então é isso, fiquei por aqui, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, deste top 10. Não se esqueça de deixar o seu joinha aí, o seu thumbs up se você gostou desse vídeo. Deixar o thumbs down se você não gostou do vídeo, que eu acho que ninguém vai fazer, né? Mas tudo bem, se não gostou, pode deixar o thumbs down. Vou pedir também para que você se inscreva no canal. Aqui embaixo tem um botãozinho para você se inscrever, se eu te conquistei. Se não, volta uma outra vez. Falando em voltar uma outra vez, em breve, né, teremos mais top 10. O próximo top 10 provavelmente vai ser de 10 desenhistas, ou artistas, no caso, né, as pessoas que desenham, que fazem a arte, favoritos. Os 10 que eu gosto, que eu achei os desenhos melhores. Então esperem também, aguardem em breve. Em breve. Bom, se você quer saber resenhas que vão sair no canal, etc., eu peço para que você vá lá no Facebook, porque no Face você vai ter todas as informações das resenhas do mês de julho. Se você quiser saber também quais foram os pickups, as coisas que eu comprei, se vocês quiserem saber quais foram as minhas compritas da semana, do mês, etc., vai lá no Instagram, porque eu estou fazendo um videozinho toda vez que eu compro algum material. E se você quiser ficar ligado nas novidades do canal Nerd Rider, você vai ficar lá, ó, no Twitter. Vai pro Twitter me seguir lá também, tá certo? Então essas 3 redes sociais aqui para vocês se divertirem, trocar uma ideia comigo. Se alguém quiser pedir sugestão, fazer comentário pro canal, vai lá no Facebook, fica mais fácil para mim do que no YouTube. Às vezes no YouTube não aparece alguns comentários, então se eu não respondi alguém não foi porque eu não quis, não. Não, na verdade tiveram algumas pessoas que eu li, eu sou sincero, tiveram algumas pessoas que eu li o comentário e eu não quis responder. Mas na maioria eu acabo respondendo 3 semanas depois. Quando é o caso de responder 3 semanas depois, 2 semanas depois, foi porque não apareceu pra mim nas notificações. Então por isso que eu não respondi, tá certo? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, eu fico por aqui. Um beijo e um queijo pra vocês e até o próximo Top 10 do Nerd Rider. Vou comer uma tortinha de nozes com chocolate, sorvete. Delícia.